A altura da imagem de um objeto fornecida por uma câmera escura é diminuída quando? Coloquei aqui um esquema de uma câmera escura, que é uma aplicação do princípio da propagação retilínea da luz. Temos aqui um objeto O, produzido na face oposta de uma câmera escura de tamanho I. Essa imagem ela é invertida. Temos aqui um orifício da câmera O. Temos o D, que é a distância do objeto ao orifício da câmera, e o D', que é a distância do orifício O, a imagem que equivale à largura da câmera. Temos, pela semelhança de triângulo, que o tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem é igual à distância do objeto ao orifício, que na minha figura eu chamei de Dzinho, e a largura da câmara, que é o D'. Multiplicando cruzado, nós temos ID é igual a O vezes D'. Vou isolar o I. O I é o tamanho do objeto, vezes a largura da câmara, sobre a distância do objeto até o orifício da câmara. Agora vamos analisar cada uma das alternativas. Para diminuir a imagem, aumentamos o diâmetro da câmara. Na equação não está falando nada sobre o diâmetro da câmara, ou seja, não interfere. O mesmo da alternativa B, diminuímos o diâmetro da câmara. Então, o diâmetro do orifício, perdão, não interfere na altura da imagem. C, afastando a câmera do objeto. Quando eu afasto a câmera do objeto, na verdade, eu estou aumentando o D. Se eu analisar com bastante calma a equação, o D e o I são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumentar o D, eu diminuo o tamanho da imagem, portanto, essa alternativa está correta. Alternativa D, aproximamos a câmera do objeto. Se eu aproximar a câmera do objeto, é exatamente o contrário da alternativa C. Eu vou diminuir a distância D, diminuindo a distância D, como o D e o I são inversamente proporcionais, eu vou aumentar o tamanho da imagem. Então, não é aproximar, é afastar para diminuir a imagem. E diminuímos o comprimento da câmera. Então, peguinha, não é comprimento. A imagem depende da largura da câmera, que no desenho equivale ao D'. Sim, se ele falasse que estaria diminuindo a largura, que é o D', o D' e a imagem são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu diminuir o D', eu iria diminuir o I. Porém, ele está falando comprimento e não largura da câmera. Ficamos com a alternativa C de caderno.